vamos entrar na nossa pauta principal, que é como cuidar dos dados dos condôminos, empregados e parceiros do condomínio. E, né, então, como eu, como síndico, administradora, devo fazer com esses dados para me adaptar à LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e vamos também falar aqui sobre quais as responsabilidades do condomínio, síndico, administradora, caso haja um vazamento, porque a gente teve aí recentemente o caso da Porto Seguro, Sim, que houve um vazamento, então, que pode acontecer, pode, né? Sim, claro, você coletou um dado. Qualquer dado pode vazar, seja o dado do visitante que está lá, que foi só fazer uma visita, foi fazer uma consulta médica, foi entregar uma encomenda, como do seu condômino, como do seu funcionário, tudo isso tem repercussão, tudo isso são dados coletados pelo condomínio. Então, o primeiro passo que o condomínio como toda e qualquer organização, é saber quais dados são necessários para a sua atividade. O que acontece? Você vai na portaria, seu RG, seu CPF e a sua foto. Para que todos esses dados? São necessários? Se você já tem o CPF é o número que identifica a pessoa em toda e qualquer situação. Então, para que a foto? Para que a biometria? Para que o RG? De que forma isso está sendo armazenado? Está tendo segurança dessa informação? Quem está tendo acesso a essa informação? Então, muitas vezes você está na portaria com 2, 3 porteiros, né, dependendo de um prédio de grande movimento. Quando pede o documento, ninguém escuta, mas quando fala assim, pode falar o seu RG? Pode falar o seu CPF? Todo mundo que está ali já ouviu. Se tem alguém mal intencionado, já anotou. até a mesma pessoa que está na fila, né? Esperando, né? Atrás do seu Exatamente, lado. exatamente. Então, assim, nós temos que cautelas. Restringir os Tem dados alguns casos que coletados. o porteiro, né, não escuta e ainda pede para Vai ter que repetir. falar mais Com alto. certeza, é a mesma coisa operador de caixa do É, supermercado. Só que é nota fiscal paulista, qual o seu CPF? Como? Todo mundo no mercado escutou. É a mesma coisa. Então, primeira situação. A lei não veio proibir coleta de dados. Ela veio simplesmente administrar essa situação. Ela veio organizar essa situação. Para quê? Para que não sejam coletados dados desnecessários que podem lá na frente causar prejuízo, tanto para quem coleta, como para quem é o titular dos dados, que cá para nós, quem são os titulares? Todos nós. Você tem RG, você tem CPF, você tem nome, você tem endereço, então você tem dados. Todos nós temos dados. Da hora que nasce até que morre. Porque a lei não proíbe, não. Como é que se fala? Ela não visa a proteção dos dados de falecidos, né? É só dos vivos, só de pessoas naturais. Pessoas falecidas é uma outra legislação, é uma outra situação. Então, são pessoas vivas. Isso fica bem claro porque muitas pessoas não entendem isso. Então, hoje, você apresenta os seus dados. Primeira coisa, dados necessários. Então, o condomínio tem que se preocupar muito com os dados necessários. Outra preocupação, conscientização e educação do nosso cooperador, do nosso colaborador, do nosso terceirizado que está fazendo essa coleta. Ele tem que saber por que ele está fazendo isso e quais as cautelas, quais os sigilos, o que acontece. Ele já fala, nossa, que menininha bonitinha, gostei, separa o documento dela. Infelizmente acontece isso, gente. A coisa mais comum é uma situação que aconteceu corriqueira numa empresa que veio acabar gerando não só um dano para a empresa, mas a dispensa dos 2 funcionários que fizeram isso. De uma forma, o bendito rascunho, que nós estávamos conversando há pouco tempo, rascunho de um currículo deixado na impressora. Os rapazes ingenuamente olharam, acharam bonitinho, pegaram para a moça e falaram que pegaram o currículo dela na empresa. Que bom. Olha só. Ou outra coisa. Entendeu? Isso daí tudo, quer dizer, é o despreparo do funcionário. Então, assim, nós temos que ter a conscientização do síndico, dos condôminos e dos trabalhadores do condomínio. Os dados têm que ser sigilosos, sempre. Sempre. A preocupação toda é essa. Então, no primeiro momento, o que o síndico tem que se preocupar? Em
restringir os dados, deixar somente os dados necessários e específicos para cada finalidade. Os dados do visitante, eles são coletados para quê? Para garantir segurança. Então, ele tem um amparo legal. Os dos trabalhadores, para fins trabalhistas, ele tem um amparo legal. Então, a própria LGPD, ela determina quais são as bases legais. Então, você tem o interesse do condomínio, que é a segurança, a questão da legislação, que são as leis trabalhistas, a questão dos boletos, que são a questão das cobranças. Tudo isso você tem a finalidade, mas para que você precisa saber do tipo de sangue, da religião, dados que são necessários para aquela finalidade? Então, se não é necessário para a finalidade, a lei não permite que sejam coletados. Eles são dados indevidos. Quanto menos dados você tiver, menor a probabilidade de vazamento. A gente fala assim, dá para bloquear todo e qualquer tipo de vazamento? Não, não dá, gente. Até porque é o seguinte, os vazamentos não são só aquelas questões das invasões de hackers, a gente pensa só nisso, né? Não, é aquele colaborador que está lá, que anotou o RG da pessoa, mas por um acaso o sistema estava com problema, ele anotou no papel, Joaninha, sala 23, RG tal, CPF tal, e deixou ali em cima. Alguém passou e pegou, houve um vazamento de dados. Então, é isso que nós temos que passar para o nosso colaborador. Agora, é responsabilidade, quando vamos até considerar condomínios com empregados próprios, né? Porque quando é terceirizado, tudo bem, né? Normalmente a gente é terceirizado, se você perguntar para um síndico, né? Qual o nome do porteiro? Ele vai saber que é Zé, né? Por exemplo, se é José Antônio, José Maria, não sabe. Sabe que é o Zé. A mesma coisa, então assim, quando é terceirizado, normalmente o síndico não manipula esses dados. O síndico que eu falo, para os nossos web condôminos entenderem, a gente fala em condomínio, né, que é a pessoa do síndico que representa o condomínio. Então, nesse caso, o síndico normalmente não manipula esses dados. Mas, quando são empregados próprios, né, tem a manipulação também dos dados do empregado. Então, eu tenho ali, tem um sistema ou tem um livro, vamos até falar no mais simples, né? É o livro de registro de empregado, então eu tenho ali o RG dele, o CPF dele, o endereço completo, a CTPS, a carteira de trabalho. Então, eu tenho todos os dados dele, porque eu preciso, né? A legislação trabalhista me exige esses documentos. E aí eu tenho toda essa documentação ali registrada. Vamos dizer que qual é a minha responsabilidade como síndico, né? Ou se a partir do momento que esse livro não fica no condomínio, fica com a administradora, por exemplo, qual é a responsabilidade do síndico, qual é a responsabilidade da administradora, caso venha, por exemplo, o Elton vai lá, tira, a Fabíola pediu a cópia, ele mandou, a Fabíola devolveu a cópia, e essa folha xerocada nós vamos vazou. ver que nós vamos trabalhar numa cadeia. O condomínio, perante a LGPD, ele é o controlador dos dados. Por quê? Porque é ele que vai fazer a coleta, é ele que tem o interesse naqueles dados. E ele vai compartilhar com a administração, que vai compartilhar com o banco, que vai compartilhar com a Previdência Social, com o Ministério do Trabalho. Então, os compartilhamentos, são todos previstos na hora, inclusive, quando você faz o seu contrato com o seu colaborador, você tem que comunicá-lo do compartilhamento. Quando você vai chegar para o seu colaborador e vai falar os dados coletados no contrato de trabalho, vai estar escrito compartilhado com a administração para fins de obrigações trabalhistas, para fins de obrigações fiscais, para fins de obrigações previdenciárias. O que a lei está te exigindo? Ela quer a transparência. Você não está impedido de nada. Só que para cumprir essa obrigação legal, quais são os dados necessários? São esses. Por que você vai pedir outros? Inclusive, hoje, você pode observar, quem trabalha com a parte administrativa, com a parte da contabilidade, já viu que o e-social mudou. Ele restringiu os dados coletados. Bastante. Por quê?
Por causa da lei de proteção de dados. Ainda bem também, né? Porque o início do e-social era absurdamente complexo e difícil de preenchimento, né? Não, inclusive, Hoje já está bem mais o maleável. eram o e-social coletados dados surgiu. sensíveis. Sim. O Dados que e-social não surgiu tinham- bem antes, assim, Sim, podemos sim. dizer. Mas que da tudo vai LGBT. ser adequado.